Glória a Deus, glória a Deus. Paz do Senhor a todos, paz do Senhor Jesus a todos que vão ver esse vídeo. Esse vídeo eu vou falar de Hebreus, sobre os livros aqui de Hebreus até o finalzinho antes de Apocalipse, que é o livro de Judas, ok? Então, de Hebreus até Judas. Eu estive lendo a Bíblia em 6 meses, terminei dia 30 de dezembro, foi uma bênção, e acabei não conseguindo fazer esses últimos 2 vídeos, que é de Hebreus e a Judas e somente do livro de Apocalipse. Aí não fiz ali em dezembro e acabou que em janeiro e fevereiro me desmobilizei. Quando a gente se desmobiliza, só Jesus pra gente voltar, né? Mas vamos aqui, para Hebreus. Bem, Hebreus é um livro que os estudiosos não chegaram ainda a uma conclusão sobre quem escreveu o livro de Hebreus. Em alguns momentos, parece que é Paulo, mas pode ter sido outro apóstolo também, né? Outro líder lá daquela época. Então, o livro de Hebreus é tremendo. É tremendo, o livro de Hebreus, ele começa no capítulo 1 e 2, mostrando a superioridade de Jesus em relação aos anjos, né? Mostra que Jesus foi feito um pouco menor do que os anjos para estar aqui com os homens, né? Mas a partir da sua ressurreição, ele volta para a sua majestade, ele volta para o seu trono de glória, então ele é superior aos anjos. Por quê? Porque ele é Deus, né? Porque foi ele que criou os anjos, né? Ele é uma das 3 pessoas da Trindade. Então, no capítulo 2, eu quero destacar aqui, capítulo 2, versículo 17, pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, está falando de Jesus, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo, porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Então, Jesus, ele viveu como nós e ele então sabe, o que é ser humano, quais são as tentações do ser humano e por isso ele pode nos socorrer quando nós somos tentados. Depois do capítulo 3, passa a explicar que Jesus então é superior a Moisés, é superior a todos os outros líderes, de Israel. Por quê? Porque os judeus tinham uma reverenciação, tinham uma reverência quase que idólatra por Moisés. Eles achavam que Moisés estava acima de todos, a não ser de Deus, né? Então, o escritor aqui do livro de Hebreus fala que Jesus era superior a Moisés. Ele fala no versículo 3, porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Então, esse livro foi escrito para quem? Para os hebreus, para os judeus. Então, estava explicando quem era Jesus e onde Jesus se encaixava em toda a história religiosa do povo de Israel. Então, vamos seguir aqui um pouco mais para frente. No final do capítulo 4 fala que Jesus era superior, Cristo era superior aos sumos sacerdotes da antiga aliança. Por quê? Porque ele era o sacerdote perfeito. Jesus não precisava oferecer um sacrifício de um cordeirinho por si mesmo, como os sacerdotes, os sumos sacerdotes tinham que fazer, mas o próprio Jesus, ele se sacrificou e ele é então superior aos sacerdotes do Antigo Testamento. Aí então o capítulo 5 continua a falar sobre isso, sobre essa superioridade de Jesus em relação aos sacerdotes antigos. Então ele é considerado no 5:6 como o sacerdote da ordem de Melquisedeque, que não tinha genealogia, aquele Melquisedeque que era rei de Salém, que ofereceu um sacrifício, que recebeu dízimos, da parte de Abraão. Então, esse livro de Hebreus, ele é muito importante
para a gente entender qual é onde Jesus se encaixa no Velho Testamento. Como fazer, né, a transição do Velho para o Novo Testamento, onde é que Jesus, né, se encaixa no Velho Testamento. Esse livro de Hebreus é tremendo, para isso é um dos meus livros preferidos. Capítulo 7 fala da mesma coisa, né, da superioridade de Jesus, como o sumo sacerdote Melquisedeque, que era perfeito, né? E ele é perfeito para sempre, fala no 7:28. O capítulo 8 vem falando então que a antiga aliança era uma coisa transitória, né? Mas agora o Cristo Jesus, ele é mediador de uma melhor aliança, de uma aliança eterna. Glória a Deus. Vemos então no capítulo 9 que o escritor, né, fala das imperfeições dos sacrifícios que aconteciam ali no Antigo Testamento, mas agora Jesus é um novo mediador, né, de uma nova aliança, como fala no 9:15, e por isso é mediador de um novo testamento, né, de uma nova aliança, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Então, versículo 28 também fala assim: também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecados que esperam para a salvação. Então, Jesus é o mediador, o único mediador. O que quer dizer mediador? Aquele que fica entre uma coisa e outra, né? Entre uma pessoa e outra. Então, Jesus é o mediador que fica entre nós, seres humanos, e Deus. É o próprio Deus, e ele é o Filho de Deus, né? Parte da Trindade. Então, ele é o mediador perfeito que nos leva, que abre o caminho para nós chegarmos a Deus. Também no capítulo 9 fala que sem derramamento de sangue não há remissão, tá? No versículo 22. Era uma referência a texto também do Velho Testamento que dizia isso. Então, o escritor de Hebreus mostra para os judeus ali daquela época, né, que era necessário que fosse derramado sangue, mas o sangue que foi derramado, que foi totalmente aceito por Deus, foi o sangue de Jesus. Então, a partir de agora, não precisava mais aqueles sacrifícios, né? Então, vamos seguir aqui à frente, né? O capítulo 10 tem uma exortação aqui tremenda sobre a perseverar na fé, versículo 19, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, tendo uma grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos com verdadeiro coração e inteireza de certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Glória a Deus, glória a Deus. Então, vamos ter ousadia, né, para entrar por meio da oração, por causa do sangue de Jesus sobre nós, entrarmos na presença de Deus e realmente alcançarmos do Senhor, né, a sua orientação, suas bênçãos, suas maravilhas. O capítulo 11 é um capítulo bastante conhecido, né, que fala sobre a fé. A fé é a firme certeza, né, das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, por causa da fé, muitas pessoas alcançaram grandes, né, testemunhos. E aí começa então a falar sobre várias pessoas que fizeram coisas tremendas pela fé. Aí cita Abel, Enoque, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, Sara e tantas outras pessoas, né? José, Moisés, Sansão, Gideão, Samuel, todos esses viveram pela fé, creram no chamado de Deus, creram no poderio de Deus, na majestade de Deus e viveram coisas tremendas, né? E o versículo 6 é bem importante para a gente saber esse versículo 6 do versículo 11. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é recompensador daqueles que o buscam. Então, nós precisamos entender isso, aprender isso e decorar isso. Sem fé é impossível agradar a Deus. E todos aqueles que se aproximam de Deus com fé serão recompensados. Serão recompensados poderosamente.
Amém? O capítulo 12, fala algo bastante importante, né? Ele vai chegando para a conclusão do livro, e então ele fala, versículo 12:1, portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Amém? Então ele exorta ali os hebreus, que eram os judeus cristãos daquela época, né, quase 2000 anos atrás, exorta eles então a deixarem todo o pecado, deixarem todo o embaraço e agora viverem, né, uma vida olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Gosto também do versículo 14, né, aqui do capítulo 12, seguir a paz com todos é santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Porque aqui o escritor aos Hebreus, ele tinha uma preocupação de mostrar para aqueles judeus, né, convertidos, que eles precisavam realmente se santificar, porque muitos deles às vezes acreditavam que apenas ir lá no templo ele já estava salvo, ou apenas oferecer um pequeno sacrifício já estava salvo. E o escritor aqui dos Hebreus fala, não, olha, vocês têm que se santificar, senão não vai ver a Deus, senão não vai realmente estar na presença do Senhor. Amém? E o capítulo 13, então, termina como muitas cartas, né, dos apóstolos, termina com conselhos, né, falando sobre coisas da vida cotidiana, permaneça o amor fraternal, não vos esqueçais da hospitalidade, né, venerado entre todos seja o matrimônio, né, e o leito sem mácula, dando aí uma orientação que o casamento tem que ser santificado, tem que ser santo. Fala sobre eles se afastarem da avareza, né, do amor ao dinheiro, e vários outros conselhos, né, sobre doutrinas, sobre o bom viver cristão, né, em nome de Jesus. E eu gosto muito do versículo 14 que fala, porque não teremos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura, aleluia, portanto ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, que é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Tem uma música, né, nesse texto aqui, bem conhecida. Nós não temos aqui, amados, uma vida permanente, nós estamos aqui, né, por um tempo que estamos aqui, nós vamos viver o nosso melhor com a ajuda de Deus. Então, ele termina a carta com várias saudações, saudando os irmãos, que era um costume, né, das cartas da época. Então, o livro de Hebreus até Judas, nós vamos ver que são escritores vários, né? São vários apóstolos que escreveram aqui essas cartas, mas o livro de Hebreus nós não temos certeza. Já o livro de Tiago foi escrito pelo Tiago, que era irmão de Jesus, filho de Maria, mas ele foi um grande líder, que a gente vê lá no livro de Atos, ele foi um grande líder na igreja primitiva. Esse Tiago, ele foi bastante importante na igreja primitiva. São apenas 5 capítulos, né? São 5 capítulos bastante importantes. O livro de Tiago, ele fala no 1:5, se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, porque Deus dá. Amém? Então, é um texto bastante conhecido e a gente precisa pedir essa sabedoria com fé para que a gente não seja, né, semelhante à onda do mar, que é levada de um lado para outro lado. Ele também ensina algo bastante importante no 1:13, ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Então não podemos colocar a culpa em Deus por causa dos nossos pecados, por causa das nossas tentações, porque na verdade as tentações estão no nosso coração, estão na nossa mente e nós precisamos pedir a ajuda de Deus para nós sermos livres, né, das tentações. Glória a Deus. Sobre a prática da palavra de Deus, aqui no capítulo 1 é um texto bastante conhecido, né, que fala que nós temos que ser prontos para ouvir, tardio para falar e tardio para irar. Precisamos realmente perseverar, né, na palavra de Deus, porque o versículo 27, né, versículo 22 fala, sede cumpridores da palavra, não somente ouvintes. Amém? Glória a Deus. E no final
4 fala que a religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Glória a Deus. Então, esse capítulo 1 é bastante conhecido, tem textos bastante conhecidos, né, como esse da religião pura e a religião verdadeira, né, que é fazer as coisas pelo próximo, né? Também sobre a questão de pedir sabedoria e também sobre a questão de não ser apenas ouvinte, mas praticante da palavra. O capítulo 2 fala para não fazermos acepção de pessoas, fala sobre a importância da fé ter obras junto com a fé, né? Também é um texto bastante importante. Vamos pular aqui para o capítulo 4. O capítulo 4 é tremendo, assim, na questão de doutrina, né? Porque fala sobre muitas coisas que os cristãos precisavam pensar, né? Precisavam meditar sobre as suas vidas. Por exemplo, o versículo 4, ele chama as pessoas de adúlteros e adúlteras. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, ele vai mostrando, né, o perigo de estar no mundo, de estar amando as coisas do mundo. Aí ele fala: humilhai-vos perante o Senhor, não falei mal uns dos outros, né? Ele mostra o perigo disso, né, de viver falando mal dos outros. Limpai as mãos, pecadores, né? Cuidado com o duplo ânimo, né? Purificar o coração. Esse capítulo 4 é assim tremendo. E o capítulo 5 fala sobre o problema dos ricos. Os ricos, mesmo cristãos, estavam oprimindo os pobres, né? Estavam, às vezes, até fazendo com que as pessoas trabalhassem e não recebessem o seu salário justo. Então, ele exorta, né, essas pessoas a mudarem de vida, mudarem os seus comportamentos, né? Glória a Deus. E aí ele então termina o capítulo 5 dando vários conselhos, né? Gosto muito desse ensinamento do Tiago 5, a partir do versículo 13, que fala: está entre vós alguém aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvor. Está alguém doente? Chame os presbíteros, unja, ore, né, para que a oração da fé salve o doente, né? Confessai os seus pecados uns aos outros. E aí ele fala que Elias, né, tinha as mesmas paixões que nós, era sujeito às mesmas coisas, mas ele orou e Deus ouviu a oração, fez coisas tremendas, né? Então, assim, o livro de Tiago é tremendo, vale muito a pena você tirar muitas lições aqui do livro de Tiago. Amém? Deus nos ajude a sempre ler a palavra dele. Então, vamos para os livros aqui de 1 Pedro e 2 Pedro. Esse Pedro foi aquele Pedro mesmo, dos 12 discípulos de Jesus, né? Ele foi bastante importante, a gente vê lá no livro de Atos, né? Ele fez aquele primeiro discurso lá, bastante importante. Ele foi um grande líder, mas não foi um único líder na igreja primitiva, né? Houve outras pessoas, outros discípulos que também foram líderes muito fortes na igreja primitiva, inclusive o Tiago, que não era discípulo de Jesus, mas que após a ressurreição de Jesus se converteu. Esse se tornou o grande líder depois, juntamente com Pedro na igreja primitiva. Então, essa carta de Pedro foi escrita no ano 60 a 63 depois de Cristo, provavelmente 30 anos depois da morte de Jesus. Então, Pedro já tinha provavelmente mais de 60 anos, né? Glória a Deus. O livro de Pedro é muito bom, esse capítulo 1 Pedro é só 5 capítulos, né? Versículo 7 do 1. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor, a honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Amém. Ao qual, não havendo visto, amais. Então aqui ele já estava escrevendo para pessoas, né, que não tinham convivido com Jesus. Pessoas que tinham se convertido
depois pela pregação deles, pelo testemunho dos apóstolos, o testemunho que Jesus havia ressuscitado. Aleluia. Vamos passar aqui para o capítulo 2. O capítulo 2 tem aquele texto bastante conhecido, o versículo 9, mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então é um texto bastante conhecido. Vamos crer, né? Nós somos geração eleita, somos sacerdócio real, fazemos parte do reino, né, de Deus. Todo aquele que é de Jesus faz parte do seu reino. Glória a Deus. Vamos passar aqui para o capítulo 3. O capítulo 3, eu gosto muito desse versículo 8. E finalmente, sejam todos vós de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis, não tornando mal por mal ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bem dizendo, sabendo que para isso foste chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Então, esses apóstolos, eles se preocupavam bastante com a vida cristã que as pessoas estavam levando, por isso eles escreviam essas cartas para dar conselhos, né, para as pessoas viverem bem a vida cristã. Glória a Deus. O capítulo 4, ele dá também aqui alguns conselhos, né, para a igreja, que eram todos os irmãos que se reuniam em vários lugares, né, não especifica exatamente para qual igreja ele estava falando. Ele fala no versículo, no 1 Pedro 1, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia, na Bitínia. Então ele fala aqui de algumas cidades que eram da Grécia, né? Ele fala de outras cidades. Então ele estava escrevendo aqui para muitas igrejas e não apenas para uma pessoa, nem para uma igreja específica, né? Então no capítulo 4 ele fala sobre a importância, né, de serem hospitaleiros, né, uns para com os outros, sem murmurações. No versículo 9, ele fala também sobre a questão dos ministérios, né? Versículo 11, se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus, se alguém administrar, administre segundo o poder de Deus, que Deus dá, para que em tudo seja Deus glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. Amém. Então, era importante que todas as pessoas na igreja, né, nas igrejas, estivessem unidas, né, cada uma fazendo o melhor, a sua parte, para que todos fossem abençoados. Ele fala também, né, sobre a importância de, se alguém for ser perseguido, que seja perseguido por ser cristão e não por fazer coisas erradas, né? 4,16, mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nessa parte. Glória a Deus. E o capítulo 5, então, ele termina, né, dando vários conselhos, exortando as pessoas a fazerem o melhor, né? Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lance a sua ansiedade sobre o Senhor, versículo 7, sede sóbrios, né? Vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E ali, como é de praxe em todas as cartas, ele termina falando até o nome de algumas pessoas, né? Que eles sempre agradeciam, às vezes a companhia ali das pessoas, a oração das pessoas, pessoas também que às vezes eram hospitaleiros, deixavam eles ficarem nas suas casas. Então ele agradece aqui algumas pessoas. E 2 Pedro, né, tem 3 capítulos, provavelmente foi escrito poucos anos depois da primeira carta. E no começo aqui de 2 Pedro, ele não especifica para quem está escrevendo, ele apenas se apresenta como Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Ele não fala para quem que ele está escrevendo, provavelmente ele já sabia que muitas igrejas liam essas cartas, né? As pessoas faziam cópias à mão e começavam a
ter essas cópias, né, em cada igreja, porque tinha ensinamentos que eram válidos para todos e não apenas para um grupo específico, né? O capítulo 1 é tremendo, o capítulo 2 ele fala do cuidado que eles deviam ter com os falsos mestres, né? 2:1 também houve entre o povo falsos mestres, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E aí ele fala que aqueles, né, que seguirem essas dissoluções, esses blasfemadores, né, terão grandes problemas, né, com Deus. Pedro fala algo aqui bastante importante, que sempre vai haver, né, os falsos profetas, sempre vai haver os falsos doutores, né, mestres da lei. Então hoje temos que ter bastante cuidado, né? Tem aí YouTube, Facebook, etc., muitas pregações, muitas coisas, e eu digo a você, fuja dos críticos. Quando você vê que um pastor ou uma pessoa lá só faz vídeos criticando outros pastores, criticando o pastor Silas Malafaia, criticando outro pastor X, outro pastor Y, fuja desses vídeos, fuja dessas pregações, porque essas pessoas só vêm para destruir, não colaboram com nada, só vêm para criticar, e muitas vezes as suas críticas geralmente são críticas invejosas, são críticas de pessoas que não fazem nada, só vivem para criticar e conseguir seguidores. Então, tenha muito cuidado com isso. A partir do capítulo 3, ele fala sobre a vinda, né, do Senhor. Ele fala que o Senhor não retarda, né, suas promessas, ainda que alguns a têm, né, por tardia. Ele fala do grande dia do juízo final, no capítulo 7, do capítulo 3, no 3:7, né? E ele fala que no final do capítulo 3, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Glória a Deus. Então, ele tinha essa esperança, né? E deixou essa esperança para nós, que haverá novos céus e nova terra. Então, creiamos. E enquanto estivermos aqui, tenhamos fé no Senhor e meditemos na sua palavra. Estamos caminhando aqui para o final, agora é 1 João, né? 1º, 2º, 3º João. Esse João era aquele dos 12 discípulos. Lembra quando tinha algumas situações em que Jesus só chamava 3 discípulos? Ele chamava Pedro, Tiago e João. Esse é o João. Também é o mesmo João que escreveu o Apocalipse. Esse discípulo, ele é conhecido como apóstolo do amor, por isso a carta aqui de João, ele fala muito sobre esse assunto. Mas no capítulo 1, ele escreve aquele texto bastante conhecido, né? Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E se dissermos que não temos pecado, estamos mentindo. Não tem como a gente não pecar, né? Então, ele vai exortando as pessoas, ele vai exortando os irmãos a viverem uma vida de alto nível, né? De alto nível de compromisso com Deus. Também é uma carta que ele não escreveu especificamente, aparentemente, para alguma pessoa. Ele não especifica qual a igreja, quais são as pessoas, qual é a cidade que ele está escrevendo, porque essas cartas de João já foram escritas bem na sua velhice, então ele tinha ciência de que as pessoas de várias igrejas iam ler essas cartas, né? Glória a Deus. Capítulo 2, 3. E nisto sabemos que o conhecemos e guardamos os seus mandamentos. Versículo 6. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Versículo 9. Aquele que diz que está na luz e aborrece seu irmão, até agora está em trevas. Versículo 10. Aquele que ama seu irmão está na luz e nele não há escândalo. Então, o apóstolo João ele desenvolve bastante, sim,
criteriosamente, né, que nós precisamos associar conhecer a Deus com viver os seus mandamentos, precisamos associar a nossa vida com Deus, com a nossa vida com os irmãos. Se não amamos os irmãos, então não amamos a Deus. Se não cumprimos seus mandamentos, então não amamos a Deus também. Então, ele deixa isso bastante amarrado, né? Para que as pessoas não tenham aquela ideia de que eu posso ser crente sozinho, que eu posso fazer tudo que me dá na minha cabeça, né? Não me importar com meu irmão, e mesmo assim Deus vai me aceitar, porque não vai. Glória a Deus. Capítulo 3, ele fala, né, amados, versículo 2, amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, o veremos. Aqui vemos então uma palavra de promessa, né, uma palavra de esperança, de que ressuscitaremos e seremos como Jesus, né, corpo ressuscitado. Glória a Deus. Então, continuando aqui, a partir do capítulo 4 de 1 João, o apóstolo João, ele demonstra a sua preocupação com os falsos profetas, né? Ele fala, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. Algo que não é novidade, né? Não é novidade. Sempre tem falsos profetas no meio aí, tentando se infiltrar na igreja. E no versículo 2 fala, nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Amém. Então, precisamos provar, né, os espíritos. Glória a Deus. Esse versículo 19 do capítulo 4 é tremendo, né? Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. E é uma verdade mesmo, nós não temos essa característica tão bondosa, né, de amar a Deus primeiro. Sempre é Deus que nos ama primeiro e nós o amamos. Glória a Deus. E o capítulo 5, então, termina como quase todas as cartas, né, que a gente lê do Novo Testamento, com vários conselhos, falando sobre coisas importantes que as pessoas precisavam viver, né, a vida cristã autêntica, e ensinando, né, que eles precisavam viver uma vida santa. Como aqui o versículo 4 que fala, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Os apóstolos tinham muito essa preocupação, que as pessoas vivessem nesse mundo sem se deixarem envolver, né, pelos pecados deste mundo. Glória a Deus. E então, no finalzinho aqui de 1 João 5, ele exorta as pessoas, né, sobre o pecado. Ele fala que alguns pecados são para a morte, outros pecados não são para a morte. Ou seja, há uma diferenciação entre pecados, né? Não são todos os pecados iguais, porque tem consequências diferentes. Ele fala no versículo 18, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado concede-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo está no maligno. Então é isso. Os apóstolos deixavam bem claro que o mundo é o mundo e as coisas de Deus são as coisas de Deus. Tem que haver uma separação, porque senão não há vida cristã autêntica. O livro de 2 João, a carta de 2 João é apenas também um capítulo e 3 João também um capítulo. As duas foram escritas também no final da vida do apóstolo João. Aqui em 2 João, tem o versículo 9, bastante importante. Todo aquele que prevarica e não persevera, prevaricar é pecar, né, é se desviar. Aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Amém, glória a Deus. Então, eles eram bastante preocupados com essa questão doutrinária na igreja. Essa carta de 2 João também foi escrita
para as igrejas, né? Para várias igrejas, para aqueles a quem chegasse essa carta, né? Já a carta de 3 João foi uma carta mais pessoal, escrita para um presbítero chamado Gaio. Ele, então, fala algumas coisas aqui que mais ou menos assim pessoais, né, que talvez não faça muita diferença para nós, mas o versículo 11 fala: amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz bem é de Deus, mas quem faz mal não tem visto a Deus. Então, uma carta bem pequenininha, apenas 15 versículos, mas se tem 2, 3 versículos que edifica toda a igreja do Senhor, então vale a pena estar, né, no cânon da Bíblia, né, nos livros canonizados. Os irmãos lá do ano 300, ano 400, resolveram que todos esses livros que estão na Bíblia seriam importantes eles estarem aqui nesse conjunto de 66 livros. A última carta, né, que eu vou falar nesse vídeo é sobre Judas. Judas também é apenas um capítulo, e esse Judas não é o Judas Iscariotes, obviamente, é o Judas, irmão de Tiago. Ele era meio-irmão de Jesus, assim como Tiago também era meio-irmão de Jesus. Esse Judas também se tornou, né, um pregador, um apóstolo, e ele estava, então, preocupado também com a questão dos falsos mestres, né, na igreja, e ele começa a sua carta falando: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, queridos em Deus, Pai, conservados por Jesus Cristo. Então, ele já escreve sabendo que várias pessoas vão ler aquela carta, não especifica qual igreja ou qual pessoa que vai ler. E ele, então, é preocupado com os falsos mestres. Ele fala no versículo 3, escrevi, né, a vocês para exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Porque havia muitos ali que tinham entrado para a igreja, para as igrejas, somente para causar problemas, né? Eram falsos profetas, falsos mestres. Então ele fala que a gente tem que batalhar pela fé, porque nós recebemos a fé em Cristo, precisamos guardar isso. Mas no final aqui desse capítulo, ele fala para a gente permanecer no amor, esperar a misericórdia do Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Temos que ter, né, compaixão por alguns que estão em dúvida. Temos que tentar salvar, né, aqueles que estão em dúvida, arrebatando-os do fogo. É importante a gente estar orando, a gente estar exortando, animando aqueles que estão, né, desanimados. E ele termina, né, de uma forma bem bonita, versículo 24, ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória, ao único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo, nosso Senhor, seja glória, majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Que texto tremendo, né? Realmente Deus é poderoso para nos guardar de tropeçar e sermos irrepreensíveis, com alegria, com alegria. Ser irrepreensível é não esperar que o outro nos chame a atenção para nós nos consertarmos, mas percebendo que nós pecamos, que nós erramos, já nos consertarmos para que sejamos irrepreensíveis. Só faz isso quem tem o Espírito Santo, quem tem a humildade, quem tem a palavra de Deus na sua vida, né, pode chegar ao ponto de ser irrepreensível. Que Deus abençoe a vida de cada um, né? Dia 1º de abril eu vou começar a outra leitura bíblica anual, né, de Gênesis e Apocalipse. Começar 1º de abril agora de 2021. Se você quiser ler comigo, é só ir me acompanhar, que eu vou colocar no Facebook da igreja, aqui no YouTube aqui da igreja também. Que Deus abençoe a vida de cada um. Um abraço.